E aí, pessoal, então essa vai ser nossa aula aqui sobre vistas ortogonais, tá? Eu vou comentar um pouco para vocês aqui, fazer uma aula resumo, né? E mais focado na prática daqui do conteúdo de vistas ortogonais, e também vou falar um pouquinho de vistas seccionais. Vistas seccionais nada mais são do que as vistas ortogonais, mas antes de desenhar, fazer o desenho da vista, a gente faz um corte do objeto 3D. Então a gente faz o corte, depois apresenta a vista cortada, né? Então seriam as vistas ortogonais e as vistas do objeto. A gente vai passar um pouquinho aqui. O foco dessa aula é fazer um resumo do conteúdo e falar um pouco da questão prática. Lembre que vocês receberam um material aí de estudo, tá ok? Então não deixem de ler o material, não deixem de estudar sobre o material de estudos. Bom, pessoal, então vamos lá. Projeção ortogonal, ou vistas ortogonais, né? O que a gente vai... que é em termos de conceito, né? Basicamente, quando a gente tem objetos e a gente quer fazer a representação técnica desses objetos, sejam eles quais forem, a gente representa as projeções desse objeto em faces planas. Então a gente vai fazer o desenho dele 2D, né? A gente está representando, fazendo uma projeção em faces 2D desse objeto. Aí alguns objetos eles são também em 2D, mas outros objetos são em 3D. Então quanto mais a complexidade desse objeto, quanto mais os detalhes ele tem, mais faces eu vou precisar para representar esse objeto com detalhes. Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente tem uma folha, tá vendo? E se eu vou para representar ele com precisão, eu teria que fazer a representação frontal aqui dessa folha e a lateral dela. Então, com essas duas representações, a frontal e a lateral, eu consigo entender que esse objeto se trata de uma folha. Tá ok? Se a gente passar para cá agora, olha só, repara aqui nesses objetos 3D. Agora são objetos com 3 dimensões, né? Se eu fizer apenas uma representação desses objetos, eu vou ter a mesma projeção. A projeção do objeto é como se fosse, em teoria, a sombra, né? Então ele vai me indicar aqui as dimensões horizontais e verticais, mas não vão representar as profundidades. Então esses 3 objetos aqui eu tenho a mesma projeção. Então eu não conseguiria distinguir. Então nesse caso específico eu precisaria de uma segunda projeção, né, que é a projeção superior, a vista superior, para detalhar o objeto. Então, para esses objetos aqui, eu precisaria de 2 vistas pelo menos para ter uma noção do objeto. Só com uma vista não é suficiente. E aí vai ter objetos que eu vou precisar até de mais. 3, 4, 5, 6 vistas para conseguir representar todos os seus detalhes, né? Agora reparem que nesses objetos, ó pessoal, eu tenho aqui esse objeto e tenho esse. Se eu representar apenas com 2 vistas, ele não vai dar vai ser vistas semelhantes. Ó. A vista frontal forma um retângulo, a vista frontal aqui também forma um retângulo, a vista superior forma um retângulo e a vista superior aqui também em projeção vai formar um retângulo. Repare que a sombra, entre aspas, né, desse objeto e desse, ele forma a mesma figura. Então só com essa informação aqui eu não consigo saber que figura é essa. Eu preciso acrescentar pelo menos mais uma vista, que é a vista lateral esquerda. Quando eu acrescento a vista lateral esquerda, ó, aí eu consigo distinguir um objeto do outro e entender a figura 3D. Então um exercíciozinho prático e rapidinho. Ó. Que objeto é esse? A gente vai estar representando aqui 3 faces, né? Só de bater o olho eu sei que basicamente a construção do objeto é a junção dessas faces, tá vendo? Na hora que eu junto essas 3 faces, eu tenho o objeto 3D. Se eu juntar isso aqui, eu vou ter o quê? Um cubo. É bem tranquilo, né? Bom, eu não vou entrar aqui nessa parte de geometria descritiva, que não é o foco da nossa atividade. Mas aqui, basicamente, ó, se a gente estender os planos verticais e horizontais, eles formam aí pra gente 4 quadrantes, né? Ou 4 diedros. E aqui é só para mostrar para vocês que, a depender do diedro utilizado, a gente vai ter uma representação técnica que difere um pouco uma da outra. Então, o mesmo objeto representado aqui em diferentes diedros vão ter variações de representação, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar para esses trabalhos que a gente está fazendo o primeiro diedro aí como nosso conceito, né? Como nossa referência. E aí, a gente tem aqui essa situação, ó. Se eu pegar o primeiro diedro, né? E conformar isso aqui, eu vou pegar um objeto e eu posso ter diversas faces desse objeto. Em teoria, eu vou ter ali pelo menos até 6 faces, né? Que é a face frontal, essa face frontal que eu represento lá no fundo. A face lateral esquerda, reparem, a face lateral esquerda eu vou representar ela na direita,
A face lateral direita, eu vou representar ela na esquerda. A face superior, eu represento embaixo. A face inferior, eu represento em cima. E a face posterior, eu represento na frente. E aí, na hora que eu abro esse diedro, eu consigo ter exatamente as posições ideais para esses desenhos. É muito importante a questão da posição dos desenhos no desenho técnico, pessoal. No desenho arquitetônico, a gente vai ver que tem algumas flexibilidades disso. Não é tão crucial assim, mas o desenho técnico em geral, a posição do desenho ele é muito importante porque ele vai indicar de qual face ele representa. Ó. Então, se eu olhar aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, a vista frontal vai ser uma representação lá no fundo, né? A vista superior representa onde? Embaixo. Então, na hora que eu abro aqui, olha só, eu vou desenhar a vista superior aonde? Embaixo da vista frontal. Porque na hora que você pegar esse diedro aqui e abrir, perdão, se eu pegar esse diedro aqui e abrir, a vista superior fica lá. Mesma coisa lateral esquerda, ó. Essa lateral esquerda, eu vou fazer a projeção dele numa face que está na direita. Na hora que eu abro o diedro aqui, a minha vista lateral esquerda vai estar aqui na direita da minha vista frontal. Então essas coisas tem que tomar bastante cuidado. Aqui na esquerda vai vir o que? A vista lateral esquerda. Aqui em cima viria o que? A vista posterior. E do lado da vista esquerda viria o que? Nossa vista... Perdão, aqui é a vista inferior e aqui é a vista posterior. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho uma representação aqui melhor. É isso aqui mesmo. Então se eu abrir aqui, repare que a vista do fundo aqui, o posterior, ela vai vir para cá e ela abre e fica do lado da vista lateral esquerda. Então isso aqui só para representar de novo, para fortalecer, repara. A vista frontal aqui eu vou representar aquele plano de fundo. A vista lateral esquerda aqui é a lateral esquerda do meu desenho. Ela vai num plano que fica à direita. Na hora que eu abro, por mais que ele seja à direita, ela é a vista lateral esquerda. E a vista superior, a mesma coisa. Ó. Eu represento ele num plano que está abaixo. Na hora que eu abro o diedro, eu tenho a indicação dele aqui embaixo. E isso vai mudar conforme o diedro utilizado aí, tá? Aqui tem a representação melhor, tá vendo? Na hora que eu abro aquela figurinha, eu tenho aí a composição da posição ideal do cada desenho. Quando a gente vai para a arquitetura, isso vai mudar um pouco. A gente vai associar, vocês vão ver isso mais para frente, a gente vai associar as vistas, que lá na arquitetura a gente chama de fachadas, com a orientação solar. E é um pouco diferente disso aqui. Mas para os desenhos técnicos em geral, a gente usa essa regrinha. Então se eu olhar aqui, ó, essa é a minha vista frontal, ela vai vir aonde? É sempre a vista de base. A vista lateral esquerda, ela vai vir na direita e a vista superior vem embaixo. Tá aí a representação, tá vendo? Então aqui eu vou deixar para vocês, pessoal, esse exercício. Não precisam responder em lugar nenhum, nem entregar. Eu quero que vocês pratiquem, tá? Reparem aqui no exercício, olha só. Eu dei para vocês 3 vistas. A frontal, essa é a lateral esquerda e a superior. Eu quero que vocês treinem e consigam enxergar qual desses objetos aqui é essas vistas. É a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a vista frontal, que é a vista que pega de frente no objeto, ó. A lateral esquerda, que é a vista que vem aqui na esquerda. E a superior. Então eu quero que vocês tentem entender ali qual figura vocês conseguem enxergar observando sua vista. Então esse é um processo que a gente vai fazer sempre. A gente tem que conseguir bater o olho e enxergar o 3D. Da mesma forma que a gente tem que, a partir do 3D, conseguir enxergar como é que vão ficar as projeções ortogonais. E aí a resposta para vocês, ó. Aqui embaixo é a 6, repara, a vista frontal dele aqui, ó. O retângulo embaixo, a parte curva em cima. Repara que aqui também tem uma figura bem semelhante. É a mesma figura com posição diferente. Mas repara que na face frontal, eu não vou ver. A bolinha viria aqui, a face frontal, ó. Viria nessa parte de cima. E não tá vendo? A bolinha, o furo aqui vai aparecer só na vista superior. Já na de cá ela aparece na vista frontal e não na superior. Então, aí você consegue perceber o que tá na posição correta ou não, tá vendo? Se eu olhar de lado aqui, eu vou ver um L. Se eu olhar de cima, eu tenho essa parte que tem um furo e tem esse outro retângulo aqui. Essas linhas aqui que não estão muito claras, pessoal, elas no meio aqui, tá vendo? Aqui formaria um retângulo, né? E eu não tô vendo esse furo. Porém, toda vez que a gente tem uma informação importante do desenho que não está visível na vista, a gente tem que representar com linha tracejada. Vocês viram lá? É a vista de arestas ocultas. Então, é por isso que tem essas duas linhas aqui, essa e essa. Porque a gente viria o retângulo apenas lá em cima. E aí esse furo aqui, ele é uma indicação importante. A gente representa com a linha
tracejada. Mesma coisa de cá, ó. Se olhar a vista frontal, esse aqui, quando a gente bate o olho, repara, a vista frontal forma esse triângulo aqui, ó. Então já bate o olho direto. Qualquer outro que eu pegar que tenha semelhante, esses dois aqui são semelhantes também. Mas repara, a vista frontal aqui forma um L, não tem ali. A vista frontal aqui forma um T de cabeça para baixo, não tem. Então, por mais que as outras vistas gerem um pouco de confusão, né? Olha a vista lateral esquerda, forma um T. Na de cá forma um triângulo, na de cá forma um L. Então, por mais que as figuras sejam semelhantes, dá pra gente perceber claramente, a gente entender a posição certa dos desenhos, qual é a figura 3 dimensões. Segundo exercício aqui, pessoal, eu vou deixar um tempinho aqui pra vocês. Quem for tentar fazer o exercício, pausa agora o vídeo, tenta fazer, depois eu vou passar a resposta logo na frente aqui, tá? Então quem quiser fazer para treinar aí, pausa o vídeo para entender melhor, tá? Mas basicamente é isso, eu vou representar as vistas aqui desse objeto. Então se eu pegar as respostas, repara que a vista frontal, ó, ele tem esse retângulo. Então a vista frontal, deixa eu pegar ali a canetinha, ó. Esse. Então todos que estão virados de frente, tá vendo? Se você olhar lá a vista frontal, vocês vão ver que tá lá certinho, ó. Se eu olho na vista lateral aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha diferente. Eu vou ver o que de olhando de lado? Eu vou ver essa. Essa. Agora reparem se o desenho não bate com isso, ó. O desenho aqui tem um retângulo aqui, aí tem um retângulo lá mais no fundo, tem um retângulozinho aqui e tem um retângulo embaixo. E por fim, a gente tem um outro desenho que é superior. Então reparem que a vista superior ali tem justamente essas figuras, ó. O Lzinho aqui, que forma esse Lzinho, então esse quadrado tá aqui, esse retângulo tá aqui e esse outro menorzinho tá pra cá. Então a gente representou aí o objeto em vistas, tá vendo? Então esse é o conceito básico aqui das vistas ortogonais, tá? É importante que vocês estudem lá no material de estudo também, para vocês terem um aprofundamento sobre isso. Mas com esse conhecimento básico aqui, a gente já pode passar para a parte prática, que são os trabalhos. No caso das vistas seccionais, pessoal, é o mesmo conceito. Só qual a diferença? Antes de representar a vista, a gente vai cortar o objeto. Então esse objeto aqui, se eu fosse representar a vista dele, eu representaria essa face. E aí teria os tracejados para representar os furos, né? Porém, antes de representar ele, no caso da vista seccional, a gente corta o objeto. E aí eu represento a vista dele cortado. Tá vendo a diferença? Do que é a vista ortogonal e a vista seccional. Então, basicamente, eu vou representar ele cortado. É importante destacar que quando a gente faz um desenho cortado, pessoal, lá na arquitetura a gente vai chamar eles de desenhos de corte. E tem uns desenhos chamados cortes mesmo, que também são cortes. É muito importante a gente indicar a linha de corte. Então essa linha traça o ponto aqui, ó. Ela indica o plano de corte. É uma linha que a gente usa para plano de simetria, plano de corte, uma série de outras coisas, né? Mas é importante a gente indicar o plano de corte no desenho. E é muito importante a gente achurar o desenho. Toda vez que eu abro um objeto, que eu corto um objeto, eu tenho que achurar aqui que material está aqui na seção de corte. Essa face, ela não está na seção de corte, ela está recuada. Então não apresenta. Mas esse material aqui foi cortado. Então qualquer coisa que a gente corta, a gente consegue enxergar o material. Então a gente usa essas faces cortadas para indicar o material que compõe o objeto. Aí a norma vai definir, aquele que a gente viu na primeira aula, né? Vai definir materiais aí para diferentes representações para diferentes materiais. Então aqui se eu fosse ver, tá vendo? Eu corto o objeto, como eu indico aqui o plano de corte, cortei o objeto e vou representar. E é importante representar com a achura certinha o que está representando. Aqui seria a vista frontal sem cortar, tá vendo? Se eu olhar aqui a vista lateral, perdão, a vista frontal cortada e do lado dela aqui a vista lateral esquerda sem cortar. Por que tem essa linha tracejada aqui, ó? Se eu olhar, eu tô aqui na lateral esquerda, olhando o objeto, esse buraco eu não vejo, mas ele é importante. Então representa tracejado ele, tá vendo? E eu vou sempre indicar aqui onde foi as linhas de corte, tá vendo? Sempre que possível indicar onde aconteceram os cortes. Na arquitetura, a gente
usa os cortes para fazer as plantas. Então, a planta, o que é a planta baixa? A gente vai cortar aqui nossa casa a uma altura de 1,50 m. E aí a gente vai imaginar que a gente descarta essa parte de cima, né? Imagina que está aqui em cima, olha na casa de cima. Isso é a planta baixa. A gente vai representar essa casa à vista de cima. E na arquitetura a gente tem também o desenho chamado corte, que ele é um corte. A gente pega a casa e corta. Nesse aqui a gente tem o objetivo de colocar as dimensões horizontais e mostrar, representar o projeto quanto às suas características horizontais. Nesse de cá aqui a gente tem as características verticais, as alturas, pé direito, a altura dos elementos vão estar representados nesses outros cortes aqui, tá ok? Em relação ao plano secante, pessoal, ao plano de corte, ele não necessariamente precisa ser um plano contínuo, tá? Você pode pegar ele aqui, ó, para passar em detalhes diferentes, você pode puxar ele aqui, passar em detalhes diferentes, tá vendo, do objeto. Então você não precisa ter aquele corte perfeito, né, tipo reto. Você pode ter cortes que mudam de direção e conforme a necessidade. Aqui ele mudou de direção para conseguir passar em todos os detalhes do objeto. Beleza? Então isso é a vista seccional e a vista ortogonal. Lembrando aí, para resumir, a vista seccional basicamente o mesmo processo da vista ortogonal, só que antes a gente vai cortar o objeto. A gente corta o objeto, faz as mesmas representações da vista ortogonal, só que agora com o objeto cortado. E depois a gente faz os detalhes, cotas e, no caso da vista seccional, as achuras.